Muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Espírita Luz no Caminho, tá? E estamos aqui hoje para fazer um comentário, né? Não é um react, né? A gente vai fazer um comentário sobre esse vídeo aqui, tá? Do André Águas do Bem. Eu conheço o André pessoalmente, né? Só de conhecer mesmo assim, conhecido, me apresentaram ele numa cidade vizinha que é minha, né? De Mendes, né? Interior do Rio de Janeiro. E me apresentaram ele, é uma pessoa muito simpática, né? Me parece, eu não conheço, ele tem um centro ali de Umbanda também em Mendes, né? Está bem afastado ali do centro da cidade de Mendes. E, e não conheço assim a obra que ele faz, a obra social, a obra mediúnica, não conheço nada disso, tá? Por que que a gente vai estar aqui comentando esse vídeo, tá? Eu tenho notado em alguns vídeos aqui no YouTube ou no Instagram, algumas pessoas que estão falando sobre espiritismo, sobre reencarnação, sobre mediunidade. Cara, e falta, eu percebo isso, que falta conhecimento, falta embasamento doutrinário, né, espírita. Eu percebo assim que as pessoas parece que não estão estudando a doutrina espírita, tá? Eu falo assim, estudar doutrina espírita, eu falo estudar as obras de Allan Kardec, tá? E a gente pode estender ali para obras de Chico Xavier, as obras de Divaldo Franco, Ivone Pereira e por aí vai, tá? Eu não incluo aqui na doutrina espírita esses romances que saem aí aos muitos, né, para vender, né? São romances aí supostamente mediúnicos, que as pessoas acabam incluindo na doutrina espírita. Eu particularmente não incluo. Então, para mim, doutrina espírita é ali de Allan Kardec, seus contemporâneos, né, Leon Denis, né, e a galera que veio depois aí no Brasil, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, a galera ali que sai nos livros pela febre, né? Eu posso citar aqui também, que eu já falei dele aqui no canal, que é o Herculano Pires, né? Grande filósofo brasileiro espírita, Herculano Pires, conhecido aí. O próprio Emmanuel fala que ele foi o método que melhor mediu Kardec. Então, o intuito desse vídeo aqui, eu não vou assistir ele todo, tá? Eu só quero fazer um comentário do início de uma coisa que o André fala aqui, eu não estou a fim de rebater, tá? Eu só estou trazendo aqui informações verdadeiras, tá? Porque o que o André fala aqui é uma inverdade, tá? Não é verdade isso que ele está falando aqui, é uma inverdade, tá? É uma mentira, é uma desinformação até dentro da própria doutrina espírita, tá? E eu percebo isso, os próprios adeptos, né, as pessoas que vão aos centros espíritas estão estudando muito pouco, tá? É o que eu percebo, é que o Herculano Pires falou, né? Parece que a doutrina espírita está virando um igrejismo, né? A galera só vai lá para orar, para tomar passe e vai embora para casa, né? Parece que o passe virou ali um novo, não querendo falar mal, né, de outras religiões, né? Mas parece que o passe virou uma hóstia, né? Você vai lá ver o palestrante fazendo a sua exposição, você toma um passe e vai embora para casa. Não estou vendo um estudo, tá? Mas antes da gente continuar, eu peço para vocês curta, comente, compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, que é muito importante para nós, tá? Então vamos lá, começar vendo aqui. Mas daí, depois da Jornada Dark, por que a gente pode afirmar que, então, o traidor, Judas, ele tá bem? Tá de boa. Não vamos usar traidor. O que enganou? O que enganou? O que se equivocou, né? Ele teve várias participações, inclusive no Brasil teve várias participações, no Rio de Janeiro, ajudou a fundar. A impressão que eu tenho, né, que o vídeo foi mal cortado, né? Eles pegaram um assunto que já estava acontecendo e iniciaram falando de Judas, fizeram esse corte aqui. Então parece que pode ser que esteja fora de contexto, tá? Mas eu vou trazer informações aqui para mostrar o que ele fala aqui não é uma verdade doutrinária espírita, tá? Da Rio de Janeiro. Eu não sei todos os nomes, porque eu não sou preocupado com os nomes. Aliás, eu tenho uma dificuldade enorme de guardar nomes, porque o nome dura 80, 100 anos, depois já muda tudo. Eu acho tão chato isso, né, cara? É melhor a gente ficar com a energia. Eu guardo hoje as pessoas mais pela energia
que até pela fisionomia da pessoa. Então, se a pessoa tiver com a mesma cara, tiver com a energia muito ruim, eu olho e não conheço. Se ela tiver de barba, tiver com outra roupa, engordou, emagreceu, uma forma, a mesma energia, para mim é mais fácil de ver. Cara, Eu guardo mais isso, né? Então, assim, ele foi o André Luiz. pô, sério. Cara, Então, assim, dizem até que o André Luiz não teve todas as dificuldades que são relatadas no livro, né? Parece que no livro foram 10 grandes mestres escrevendo, não foi só o André Luiz dando relatos. Então, a obra é tão especial porque foi feita com ajuda para ajudar o máximo de pessoas que pudesse. Então, é uma obra-prima. então, por isso, a gente pode dizer que ele realmente Ele tá bem. fez Dever de papéis casa, importantes. Né? compensou, com certeza compensou. Quem não conhece a história, por exemplo, há 2000 anos, né, que é a história do Emmanuel, também é muito. Bom, gente, é sobre exatamente isso que eu vou comentar com você, tá? A respeito dessa questão de Joana d'Arc, né? Ter sido Judas em outra encarnação. E isso que ele fala aqui, que Judas depois vem, né, depois de ser Joana d'Arc, vem ali ser André Luiz, o espírito que psicografa com o Chico Xavier. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Bora lá, gente. Então, mais uma vez, né, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, Canal Espírita Luz no Caminho, tá? Então a pergunta é a seguinte: será que existe na codificação espírita algum relato, né, nessas obras que eu citei, né, de Allan Kardec, né? Allan Kardec era anterior a André Luiz. Mas será que existe nas obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco ou qualquer outro ali, médium recente, né, que são realmente espíritas, né? Não são só médiums? Será que existe algum relato, alguma coisa que fale que André Luiz foi Judas? A resposta é não existe, tá? Na codificação espírita de Allan Kardec, não existe nenhuma informação sobre as encarnações de Judas Iscariotes, tá? Para trás ali, né, de Allan Kardec para trás, não existe nenhuma informação. E também em Emmanuel, André Luiz, João de Ângeles, não identificam reencarnações específicas de Judas, tá? E sempre que você encontrar essas afirmações categóricas, né, de como Judas reencarnou como fulano, né, no caso desse vídeo aqui do André Agosto bem, ele fala, né, que o André Luiz foi Judas, é importante a gente verificar a fonte, pois muitas delas não têm respaldo nas principais obras espíritas, tá? O que as obras espíritas realmente apresentam é isso daqui, tá? A visão espírita, ela rejeita a ideia de condenação eterna. Então, para nós espíritas, Judas não foi condenado eternamente, tá? Judas errou gravemente, com certeza, mas como qualquer espírito está sujeito às leis de arrependimento, expiação e reparação, tá? Lá no livro Crônicas de Além-Túmulo, tá? Psicografado por Chico Xavier, há um capítulo intitulado Judas Iscariotes. Então lá, em Crônicas de Além-Túmulo, o espírito Humberto de Campos vem falar um pouco sobre Judas, tá? Nele, Humberto de Campos relata um encontro espiritual com Judas em Jerusalém. Tá? Judas aparece profundamente arrependido, recordando sua trajetória, mas em condição de espírito em processo de redenção. Não há indicação de quaisquer que foram suas reencarnações na Terra. Então, não ali por Humberto de Campos, Judas não fala para ele quem ele foi na Terra, tá? Nas referências reunidas, tá lá em Emmanuel Responde, também um livro psicografado por Chico Xavier, o enfoque está nas consequências da irreflexão de Judas, na misericórdia divina e nas lições morais do episódio. Emmanuel não revela identidades reencarnatórias de Judas também, tá? Ele não fala nada, tá? E tem essa que o pessoal fala mesmo, tem uma tradição aí que o pessoal fala de que Judas teria reencarnado como Joana d'Arc. E essa é uma das histórias mais conhecidas aqui no nosso meio espírita, mas não possui confirmação nas obras de Kardec, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos ou Joana de Ângeles. E nem na obra, eu acho que de Leon Denis também, tá? E tem ali o Joana d'Arc médio. Joana d'Arc foi um espírito
Eu tenho até que pesquisar isso, tá? Porque eu estou falando aqui, mas de repente lá pode ser até que venha a partir daí, né? Mas ali o Joana Dark Medium. E a Joana Dark, o espírito de Joana Dark, ela foi mentora do nosso querido Leon Denis, tá? Mas não existe, assim, a meu ver, a gente pode pesquisar depois e trazer essa informação, tá? Mas não existe essa atribuição que aparece em obras e tradições de autores posteriores. O objetivo de controvérsia entre estudiosos espíritas, tá? Tem estudiosos espíritas que acreditam e tem estudiosos espíritas que não acreditam nisso, tá? De que Joana d'Arc tenha sido Judas em outra encarnação. Então, gente, assim, para o espiritismo, a pergunta que a gente tem que fazer, né, que é mais importante, né, que a gente fica buscando aí, quem foi fulano de tal, quem eu devo ter sido, né? A gente dá muita importância a essas questões, né? Ah, Chico Xavier foi Allan Kardec, o espírita, acho que ele perde muito tempo com esses tipos de questionamento, né? Outros questionamentos que a gente pode estar fazendo, tá? Mas aqui no caso, a pergunta mais importante não é quem Judas foi depois, né? Mas o que sua história ensina para nós. Aí a sua trajetória demonstra que ninguém está definitivamente perdido, né? A gente errou, cometeu erros, igual a gente comete lá, a gente vem cometendo erros na nossa vida atual, vidas passadas, mas a gente não está perdido, né? Um erro grave não anula a possibilidade de regeneração, tá? Nós erramos, mas a gente pode se regenerar. E existe a lei de causa e efeito, que sempre oferece oportunidades de reparação. E a misericórdia divina acompanha todos os espíritos em sua evolução. Tá? Essa perspectiva aparece em diversas obras que tratam de Judas, como Boa Nova, Crônicas de Além Túmulo, né? São obras do irmão X, né? Psicografado pelo Chico Xavier, e sempre enfatizando o aspecto educativo e regenerador, e não a curiosidade sobre identidades futuras. Tá? E aí eu pesquisei, né? Depois que eu assisti esse vídeo, esse trechinho desse vídeo do André Águas do Bem, eu fui pesquisar e me fiz essa pergunta, mas onde está escrito que André Luiz foi Judas? Tá? Não está escrito em nenhuma obra de André Luiz, de Chico Xavier, ou na codificação espírita que André Luiz tenha sido Judas Iscariotes. Não existe nenhuma obra de Chico Xavier falando que André Luiz foi Judas, tá? Eu não consigo entender de onde, tá? De onde essas pessoas, tá? Parece que tem uma vontade de cometer erros, sabe? Em nome da doutrina espírita, só para, sei lá, gerar forte. Não estou falando que isso foi no caso aqui do André, mas talvez ele tenha lido alguma obra e não tenha esse conhecimento, que nem toda obra mediúnica é uma obra espírita, tá? E a gente possa ficar divulgando. Isso é uma das coisas que eu venho falando, né, em palestras. E o Espiritismo ele esqueceu uma das recomendações de Kardec, não sair divulgando tudo que é psicografado, né? Porque nem tudo é obra espírita, nem tudo tem que ser divulgado. Kardec rejeitou um monte de psicografia que tinha. Ivone do Amaral Pereira mesmo tinha espíritos ali que queriam psicografar romances com ela rejeitava, né, todos, tá? Ela mesmo conta isso nos livros dela, tá? Mas essa afirmação circula há muitos anos em vídeos, né, como esse aqui, palestras, blogs, né, e redes sociais, mas não possui uma fonte primária conhecida. Tá? Isso aqui é só especulação, a galera tá divulgando coisas totalmente erradas em nome da doutrina espírita. Tá? André Luiz nunca afirma ter sido Judas em obra nenhuma, como estou falando para vocês, em nenhum dos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, né, que começa ali com o Nosso Lar. Não existe nenhum relato do próprio André Luiz falando que ele foi Judas. Chico Xavier nunca declarou publicamente que André Luiz foi Judas. Não existe. Chico Xavier é uma filmagem, uma gravação do Chico Xavier falando isso em entrevista no livro de sua autoria. Emmanuel também nunca faz essa identificação. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, nunca publicou qualquer obra afirmando essa reencarnação. Mas de onde surgiu essa ideia? Pelo amor de Deus, né? Existem basicamente duas hipóteses, tá? Uma delas é a tradição oral, né? Alguém inventa uma mentira dessa e sai divulgando,
e vem um monte de gente replicando e não toma cuidado de verificar a fonte para ver se aquilo realmente ou não é verdade. Tá? No meu espírito tem isso acontecido muito disso. Alguém vai assistir uma palestra, eu assino embaixo, vou lá, replico isso, e isso vira uma inverdade. Tá? Interferências pessoais feitas por alguns estudiosos baseados em comparações entre a personalidade de Judas e André Luiz. Isso é um erro, tá? Essa é especulação. Eu peguei lá, vou analisar a personalidade de Judas, vou analisar a personalidade de André Luiz e vou afirmar, não, o André Luiz foi Judas em outra vida. Tá? Isso é um erro total. E até hoje ninguém apresentou uma página, um livro ou um documento assinado por Chico Xavier ou André Luiz dizendo isso. Tá? Não existe. Tá? O que está lá, o que tem lá na obra, tá? de André Luiz, é o que é falado. Ó. O que André Luiz, em nosso lar, fala? Ele informa para nós que ele foi médico, né, que viveu no Rio de Janeiro, e desencarnou relativamente jovem, passou cerca de 8 anos no umbral, cometeu erros ligados ao orgulho, vaidade, materialismo e apego à condição social. E em momento algum ele revela identidades anteriores à sua última encarnação. E ele fala que ele vai usar o nome André Luiz porque a sua família ainda estava encarnada e isso poderia apresentar algum problema ali para o Chico Xavier, assim como aconteceu com Humberto de Campos, que posteriormente usou o nome ali Irmão X, né? Por causa de problemas com a justiça que o Chico Xavier foi processado pela família do Humberto de Campos. Então, para não acontecer a mesma coisa com o Chico de novo, né, com o André Luiz, ele utiliza o nome fictício, porque André Luiz não foi o nome dele em vida. E existem algumas especulações e até comparativo de foto de que André Luiz foi o Dr. Carlos Chagas, tá, do Rio de Janeiro. Mas também isso é só especulação, porque não existe nada afirmando que realmente isso é possível. Tá? E aí a pergunta para a gente poder finalizar: é possível saber quem alguém foi? Tá? Segundo a própria doutrina espírita, os espíritos superiores evitam revelar identidades passadas, justamente porque isso alimenta a curiosidade e pode estimular o orgulho ou o preconceito. Tá? E Allan Kardec trata desse assunto em O Livro dos Espíritos, lá nas questões 392 e 399, explicando por que o passado reencarnatório geralmente permanece oculto. Gente, sim, não estou lendo, tá? Eu tenho aqui minha colinha para passar para vocês essa informação e para eu também não falar besteira. Eu gosto muito de fazer isso. Quando eu faço palestra, eu levo minha colinha para não ficar depois dizendo besteira e não acontecer o que aconteceu aqui, tá? Infelizmente é uma besteira. Nunca conversei pessoalmente assim de sentar e conversar com o André para saber qual é o conhecimento dele de doutrina espírita, tá? Mas só por esse corte aqui, só por esse trecho desse vídeo aqui, a gente percebe que não tem muito conhecimento de doutrina espírita, tá? De obras de Allan Kardec, de André Luiz, Chico Xavier, de Paulo Franco, não tem esse conhecimento, tá? Não sei o porquê. Eu acho que uma pessoa, não estou criticando, tá? Mas eu acho que uma pessoa, isso vale para qualquer outro estudioso da doutrina espírita, outro espírito, uma pessoa que se coloque na posição de, de um dirigente de uma casa, seja ela de umbanda ou espírito, ela tem que ter um grande conhecimento de doutrina espírita, tá? E a gente tem que tomar cuidado para não ficar passando desinformação para todo mundo e as pessoas ficarem replicando isso. Isso é muito importante na doutrina espírita e eu prezo isso, tá? Gente, finalizamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui. E você vai estar ajudando aqui também na nossa causa espírita, a divulgação da doutrina espírita. E o nosso canal Espírita Luz no Caminho traz luz para essas questões, né? A gente vai fazer isso com outros vídeos que eu já vi aqui também, mas sempre não tentando rebater, né? Mas vamos falar a verdade, né? Se a gente vai falar sobre doutrina espírita, vamos procurar falar a verdade, coisas que realmente estão na codificação, coisas que realmente estão relatadas, né, nas obras, né, nos livros, que a gente usa como base para estudo, tá? E eu venho falando sempre sobre isso em palestra. Tomem muito cuidado com o que vocês assistem no YouTube, no Instagram, e peguem aquilo como verdade, só porque a pessoa está dizendo que é espírita, só porque ela está se dizendo médium, né? E aí a gente vai lá e vê a pessoa falando uma coisa e a gente aceita aquilo como verdade. Tomem muito cuidado com isso, que a melhor fonte
para a gente saber se aquilo realmente faz sentido, se está de acordo com a doutrina espírita, se está de acordo com os ensinamentos dos espíritos. O melhor caminho é estudar as obras de Allan Kardec. Tá? Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Herculano Pires, são os melhores autores ali, contemporâneos de Kardec, Leon Denis, e essa galera, tá? Gabriel Delane, Camille Flammarion, essa galera. Tá? Então a gente finaliza por aqui esse vídeo. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não se esqueça, brilhe a vossa luz.